De volta com o Clube da Bola aqui na NDTV nesse sabadão de dia bonito, sol brilhando em Santa Catarina, feriado nacional, pessoal aproveitando a família, aproveitando para aproveitar o dia com os filhos e as filhas. Mas aqui o assunto é futebol, é Campeonato Brasileiro, Série B agora na tela. Vamos falar do jogo do Avaí. O Leão da Ilha empatou no estádio da Ressacada, ficou no 2-2 com o América Mineiro. E o Jorge Júnior esteve lá acompanhando os detalhes da partida do Avaí e traz as informações pra gente. Fala, Jorge! Salve, Alisson e galera ligada no Clube da Bola. Parecia que eu estava vendo Chile e Brasil, que teve gol no primeiro minuto de jogo. E foi o que aconteceu aqui na Ressacada. Esse empate em 2-2 do Leão com a América praticamente sepulta as chances do clube de buscar o acesso. Está em 0, alguma coisa a probabilidade do Avaí subir, já que o time não vence há 4 jogos e agora teria que vencer 7 em sequência para buscar esse improvável e agora até impossível acesso à Série A. Na partida, teve 2.545 pessoas, o menor público do Avaí na Ressacada nesta temporada. O América saiu na frente logo com 1 minuto. O Elizari abriu o placar logo com 1 minuto, num vacilo da defesa do Avaí. Aí depois, aos 24, o Avaí já estava melhor na partida. A jogada do Igor trocou para o Potker, e o Potker chegou na linha de fundo e entrou com bola e tudo. Teve revisão do VAR, o jogo ficou parado um tempo, mas foi validado o empate do Avaí. Só que 10 minutos depois, de novo, o América ficou na frente. O Brenner cabeceou tranquilo, sem uma pressão ali dos zagueiros, para o ângulo e marcar o segundo gol do América e de novo fazer o Avaí ter que remontar a partida. O time Azurra, que entrou com essa escalação diferente, Igor, só conseguiu o empate na segunda etapa com o garoto Gaspar, depois de uma boa triangulação entre ele e o Giovani. E aí o Avaí tentou fazer uma pressão, mas no final da partida, anulado do América, do Davó, ele estava um pouquinho na frente, depois o próprio Davó botou uma bola na trave e quase deu números finais ao América vencendo por 3-2, só que como o gol não valeu, empate 2-2 aqui na Ressacada. Agora vai ter uma semana aí até encarar a viagem para enfrentar o Amazonas lá em Manaus na sexta-feira que vem, 9h30 da noite. Castigo para a gente que acompanha o Avaí é esse, sempre jogo 9h30 da noite. O time Azurra tem chances mínimas de acesso, tem 7 partidas, confrontos diretos contra Novo Horizontino, Mirassol, então a vida do torcedor do Avaí vai ser acompanhar essa reta final de Série B e projetar o 2025. Tem Catarinense e tem Série B, porque Copa do Brasil não tem, porque o Avaí não está disputando a Copa Santa Catarina. Eu volto para o estúdio. Jorge Júnior, a lenda, 0, alguma coisa, porque olha, meu amigo, tá difícil essa matemática do Leão da Ilha. Eu, sinceramente, faz umas 2 rodadas que eu já considero o Avaí fora da briga. Já tem que pensar em 2025, começar a planejar a próxima temporada, inclusive visando bastidores. Daqui a pouco, deixa eu primeiro falar dessa partida com o JP Bianchi. Você acompanhou esse jogo. JP, como é que foi o desempenho do Leão da Ilha ontem nesse empate com a América? Alisson, eu até perguntei para o Anderson na coletiva se ele achou que foi a partida que o Avaí criou mais situações de gol sob o comando dele. Ele concordou, falou que realmente a equipe conseguiu criar bastante situações de gol durante a partida. Foi realmente interessante essa criatividade do Avaí durante o jogo, mas aí vem aquele equilíbrio, né? O ataque criando muito e a defesa falhando. Nos 2 gols, a dupla de zaga falha ali na marcação e aí acaba permitindo que o América faça o gol. Esse golzinho ali logo no início, como disse o Jorge, menos de 1 minuto, desmonta a equipe. Teve que se refazer dentro do jogo e achei interessante essa capacidade do Avaí dentro da partida de conseguir ainda pressionar o América, criou diversas situações, mas aí acaba com esse empate. Realmente, foca em 2025 agora, planeja 2025, já começa agora, ver quem vai renovar, ver quem fica, ver quem sai para a Série B do ano que vem. Interessante também a participação dos 2 garotos da base, né? O gol do Andrei no primeiro tempo e aí o Gaspar entra na segunda etapa e faz também o gol ali do empate do 2-2. Muito interessante esses 2 meninos entrando no time do Avaí. Foi até uma questão que eu falei durante a semana. O Andrei entrou muito bem numa partida na Série B, deu uma assistência, só que aí não manteve o ritmo e aí deixou de ser até relacionado pelo Anderson. Pô, dá uma sequência para o menino, né? Dá mais oportunidades. Ele ficou um tempo e aí agora teve um empréstimo para o Náutico, voltou para o Avaí e agora nessa partida fez o primeiro gol. O Gaspar também já havia entrado muito bem na última partida, colocado a bola na trave
e foi feliz aí, fez o gol de 2, mas como eu falei anteriormente, criou como nunca, empatou ou deixou de vencer como sempre, né, Alisson? Isso tem acontecido com certa frequência com o Avaí, né, nessa competição, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Ian, o Enderson, a gente não pode dizer que ele não tentou, né? Ontem ele mexeu principalmente no ataque, que é o setor que tem realmente essa deficiência, que tem atrapalhado a vida da competição, mas mesmo assim o negócio não funciona, não deslancha o Avaí. Alisson, acho que o elenco do Avaí tem lacunas ali muito marcantes e não é de hoje, tá? É do início da temporada. O Avaí, desde o início da temporada, não tem um 9 de profundidade, que a gente fala, aquele 9 pivôzão que vai jogar de costas, que vai empurrar a defesa para trás e segurar o zagueiro. E ontem a gente viu também como falta ao Avaí realmente um ponta com capacidade de desequilibrar. Eu cheguei a levantar esse tema durante a semana, que me parecia que o Enderson estava privilegiando o modelo de jogo que ele queria acima do que ele tinha à disposição no elenco. Tanto que a gente viu ontem, até com certa estranheza, o Potker começando pelo lado esquerdo. Não é muito normal. Mas porque o que acontece? Quando o Avaí tem bola, o Enderson ataca em 3-2-5, que fica o lateral esquerdo como um terceiro zagueiro, os dois volantes, e mais 5 homens fazendo empurrando ali a defesa do adversário para trás. Só que o Marcos Vinícius, nesse momento, vira um ponta-direita, então o meia daquele lado, que no caso é o Andrei, antes era o Pedro Castro, vem mais para dentro, ali mais próximo do Giovani. Então ele precisa que o ponta esquerda dele seja esse jogador de força, de profundidade, que tenha capacidade de drible. Ele tentou o Pedrinho não é esse cara. O Pedrinho é um jogador mais de espaço curto, mais de habilidade, de tentar uma tabela, um drible mais curto. Aí ele tentou o Garcês vive uma fase terrível, não faz gol há mais de 20 jogos, ontem nem relacionado foi. O Enderson alega que é para preservar o jogador, enfim. Aí ele tentou o Potker, que é a última opção. Que é novamente uma partida bem ruim, ele até dá assistência para o gol do Andrei, mas num conjunto geral da obra, assim, o Potker desenvolve muito pouco, né? É um jogador que só consegue criar alguma coisa se ele tiver um latifúndio para correr nas costas do lateral adversário. Quando precisa no espaço mais curto tem dificuldade, ele tentou puxar alguns contra-ataques ali, acabou entregando algumas bolas na saída de bola do Avaí. Então, acho que agora a diretoria do Avaí sentar, já planeja o ano que vem. Acho que sim, que tem jogadores que serão úteis futuramente, caso dos Vinícius. Ali, de repente, até o Gustavo Vilar, o Mário Sérgio, você pega no meio campo o Zé Ricardo, tem se mostrado um jogador útil. Rodrigo Santos também tem tido atuações relativamente seguras. De repente o Giovani, mas tem que começar a pensar, mudar bem esse elenco para a próxima temporada, tentar fazer um elenco mais forte, principalmente mais equilibrado. O Avaí tem lacunas muito grandes no elenco, desde o início da temporada. Um zagueiro com capacidade boa de construção, e esse jogo do Enderson pede um zagueiro que consiga sair com bola limpa, nem o Paiussai, nem o Vilar vão fazer isso. Pede um segundo volante que pise mais na área, que faça esse área a área, também não tem esse jogador. Falta um jogador para disputar a posição com o Giovani. João Paulo não é esse jogador hoje, não consegue entregar. E falta esse ponta para desequilibrar, esse jogador de força, esse jogador de imposição. Tem Garcês e Potker, mas que não entregam nada há muito tempo. Ian, eu quero aproveitar esse teu gancho na sequência. Primeiro, deixa eu ouvir o que disse o Enderson Moreira, técnico do Avaí, após esse empate contra o América Mineiro. Eu acho que o Avaí, cara, desde o momento que eu cheguei aqui, estava numa situação muito crítica, assim, muito difícil. Sabe quantas vezes um time sai de 11º lugar para poder conquistar um acesso? Sabe quantas vezes isso acontece? A gente pega uma exceção e quer transformar isso em regra. É difícil, a gente sabe disso. E como eu falei, assim, a gente veio para cá numa tentativa, numa busca, e a gente luta e busca isso constantemente. Você pode falar tudo da equipe, mas a equipe luta. A equipe joga, a equipe tenta até o último instante poder fazer o gol. Acho que, sinceramente, talvez foi o jogo com mais força ofensiva. Assim, em determinado momento, nós jogamos o América para jogar praticamente um quarto de campo. Ele todo recuado, ele não conseguia ter a bola e a gente tentando, buscando e conseguindo criar situações. Diferentemente do jogo do Brusque, a gente conseguiu transformar essa posse em situações de gol, cara. Eu falo assim, é engraçado que quando a gente mais precisa, é onde a gente menos tem, né? Porque no momento bom, é fácil apoiar o jogador. O jogador pisa aqui na ressacada, não serve, não presta,
tem que mandar embora. A todo instante a gente tem escutado isso. Infelizmente, a gente tem pouco. Eu sei da frustração da torcida. O que a gente tem que lembrar que no ano passado, num momento desse, a situação era bem complicada. Bem complicada. Então, assim, esse ano, a gente talvez... né, o grande problema para mim foi ter flertado com aquela liderança, que eu acho que foi muito momentânea, uma expectativa muito acima do que realmente é a realidade. Bom, as coletivas do Enderson Moreira é mais do mesmo. Ele fala praticamente a mesma coisa em todas as entrevistas e, sinceramente, um técnico que vai com esse discurso derrotado, com esse discurso de perdedor, como é que ele vai motivar o vestiário? Eu, sinceramente, não aguento mais esse discurso de que ano passado a situação estava difícil. Ano passado é ano passado, a gente está falando de 2024. O Avaí investiu, o Avaí colocou dinheiro nesse elenco para brigar pelo acesso. Se não tinha condições de subir para a Série A, por que abriu mão da Copa Santa Catarina? Por que priorizou uma competição que sabia que não ia conquistar nada? Então assim, chega de falatório, essa retórica chata, cansa, sabe? Cansa o torcedor havaiano esse discurso aí de derrotado, de perdedor do Enderson Moreira. Isso reflete no vestiário, reflete dentro de campo. A gente está vendo jogadores com atitude de derrotados. Então assim, tem que parar com esse discurso. Está na hora de virar a chave, mudar o discurso. E é isso que eu quero falar daqui a pouco com o Ian e também com o JP. Se já está na hora de pensar 2025 e fazer limpa, começando pelo lado de fora. Não é nem pelo elenco, não é nem pelos jogadores. É pela direção, é pelo comando técnico, porque o que a gente está vendo aí é absurdo. Vamos colocar na tela aí, ô Matheus, por gentileza, tabela, classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Situação do Avaí. Situação do Avaí. E aí a gente também vai bater um papo com o Jean Cardoso, analisando a situação das equipes catarinenses. Nesse primeiro momento, a gente falando do Avaí. Liderança do Novo Horizontino, 54 pontos. Logo depois vem o Santos, Sport e Mirassol fechando o G4. O Avaí está na 8ª posição, tem 43 pontos, está a 7. Mas o do Mirassol ainda não jogou na rodada. Então pode permanecer a 7 pontos do grupo de acesso ou aumentar essa distância para os 4 primeiros colocados. Jean Cardoso, qual é a tua análise da situação do Avaí, a tua observação sobre esse momento da equipe? Eu, sinceramente, descarto qualquer possibilidade de acesso. Para mim, já tem que começar a planejar 2025. Eu acho que você já apontou bem a parte de talvez de começar uma limpa no Avaí até por fora, porque é impressionante a quantidade de decisões equivocadas que tomam. Ano passado tinha uma condição boa na Copa Santa Catarina e o técnico precisa o seu sub-23 para jogar em casa contra o Concórdia, perde o jogo, depois coloca o profissional que não queria ir para a Concórdia, joga lá e perde. Tivesse feito o contrário, colocava o profissional em casa, fazia o dever de casa, mandava o sub-23 para a Concórdia para decidir lá, poderia ter chego na final da Copa Santa Catarina e conquistado uma vaga para a Copa do Brasil. Esse ano resolve não participar. A última vez que eu participei do Clube da Bola, eu falei, olha, talvez o Avaí lá por outubro se arrependa de ter tomado essa decisão. Que é uma Copa Santa Catarina tão, não sei se é tão fraca, mas é um nível bem abaixo. Provavelmente o Sub-23 do Avaí estaria classificado. E agora poderia baixar alguns jogadores e buscar o título e garantir pelo menos uma Copa do Brasil. Dinheiro, tá? É importância. Aos pouquinhos, o Brasil não vai mais olhando. Pô, o Avaí, o Figueirense não participam mais de Copa do Brasil. Aí passa a imagem pro resto do Brasil que esses times estão diminuindo. E talvez até estejam. Então isso tem que ser repensado. Quanto à competição em si, se não tivesse nesse momento tão para baixo, eu diria que ainda dá, porque é impressionante a quantidade de times que parece que não quer subir. Do Mirassol para baixo, várias equipes poderiam estar já bem à frente, mas perdem jogos, empatam, entregam resultados no final da partida. Eu acho que o Avaí precisa tentar fazer um sprint final, são 7 jogos. Tem que fazer um pacto com o seu torcedor também. Não sei se é promoção, alguma coisa, mas tem que implorar para o torcedor ir para tentar ajudar. Porque o reflexo no torcedor talvez seja desde que tu pontuou, uma tristeza geral, né? Eu acho que o Avaí ainda tem chance matemática, mas passa também pelos resultados que a gente vai ter das outras equipes nessa rodada. Dependendo se aumentar para 10 pontos, aí realmente não tem mais o que fazer. Aí é repensar e pensar como 2025 melhor. Mas, de fato, a Copa Santa Catarina acho que é a
do bolo de uma porção de erros que o Avaí cometeu e nesse momento se coloca nessa situação. Agora, pelo menos, não tá como ano passado brigando para não cair, né? Ô Ian, falando do planejamento, pensando em 2025, o Eduardo Freeland, como é que vocês analisam a situação do executivo de futebol? Ele chegou na metade do ano passado, desde então, nesse período da ressacada, o Avaí não conquistou nada, ele trouxe vários atletas com contratos longos, que não é comum hoje no futebol. Geralmente se faz contrato temporada por temporada para avaliar o desempenho dos atletas e depois você renova. Você não faz aquele contrato extenso, muito longo, até para manter o jogador motivado, porque às vezes o cara senta no contrato e esquece, não joga mais. E a gente está vendo isso com vários atletas do Avaí nesta temporada. Então, qual é a tua análise, a tua visão sobre o trabalho do Eduardo Freeland? Se é o momento de o Avaí pensar 2025 e começar esse planejamento trocando quem está montando as equipes, quem está montando o grupo? Alisson, é difícil falar sem estar lá dentro. O número de contratações do Avaí realmente... tivemos o caso recente do Cassiano, por exemplo, onde o Avaí traz um jogador, ele joga 8 partidas e sai, deixa o clube. Chegou no clube sem a menor condição física, me pareceu. O Avaí fez um número grande de contratações, e um número grande de contratações muitas vezes sem conseguir preencher essas lacunas que eu falei anteriormente no elenco. Então me chama a atenção, de repente seria o caso da diretoria repensar ou fazer uma cobrança muito grande ao trabalho do Eduardo Freeland, ou mesmo, de repente, fazer essa troca já pensando na próxima temporada. Porque o que entregou até aqui, desde o Campeonato Catarinense, Série B do ano passado, onde o Avaí acabou escapando ali faltando 3 ou 4 rodadas, e mais esse ano, além da decisão, claro, que parte totalmente da diretoria, de não participar da Copa Santa Catarina, que daria uma vaga na Copa do Brasil ao campeão, além de que essa incerteza de não saber que vai subir, e tem outra questão, o Avaí já não participou da Copa do Brasil esse ano, não vai participar no que vem. E só participaria da Copa do Brasil se fosse campeão da Série B. Então, acho que foi uma avaliação assim, muito errônea por parte da diretoria. Então, acho que é o momento de repensar muita coisa. Tem muito jogador com contrato longo e é isso que me preocupa para o ano que vem. A gente fala, tem que manter A ou B ou C apenas e fazer uma reformulação geral. Mas, por exemplo, o William Potker tem contrato até 2025. O Natanael tem contrato até 2025. Só citando alguns exemplos de jogadores que acabam não entregando um bom futebol já há algum tempo. O Potker, desde que voltou ao Avaí ano passado, marcou 2 gols, só 2 gols, 2 de pênalti numa vitória contra o Tombense na ressacada. Então, acho que é um momento, sim, do Avaí rever muita coisa, de repente fazer uma mudança grande no seu departamento de futebol para conseguir ter um 2025 único, o último ano dessa gestão, inclusive, atual do Júlio Hertz, para tentar, enfim, conseguir entregar um bom futebol, um bom planejamento ao seu torcedor. Já está na hora. JP, nos bastidores, você que está acompanhando o dia a dia das equipes aqui de Florianópolis, já tem algum burburinho, alguma conversa a respeito do trabalho do executivo Eduardo e também do técnico Enderson? Olha, Alisson, o Enderson, quando ele chegou no Avaí, ele chegou com um contrato até maio de 2025. Então, como ele é um técnico caro também, o Avaí, até como o Jorge costuma dizer, o Avaí, quando tira o Dalpozo e vem com o Enderson Moreira, deu um all-in na Série B, né? E esse all-in, ele corrobora aquele orçamento que é o maior orçamento da história do Avaí numa Série B. Então, é muito dinheiro que o Avaí está gastando de hoje em dia. São, como o Ian disse anteriormente, são lacunas que tem nesse elenco que não foram preenchidas pelo Freeland. Ele teve oportunidade na primeira janela para contratar, não contratou quem deveria, a gente pedia volante. Tinha que ter esse ponta, tinha que ter o centroavante, tinha o Poveda, mas o Poveda não era esse cara de segurar o jogo lá na frente, o Poveda se movimentava muito também. Aí vem com o Cassiano, gastou dinheiro no Cassiano, tá, tudo bem, depois ele veio numa entrevista e falou, o Avaí conseguiu 3x o que gastou no Cassiano. Mas, meu amigo, não dá pra errar como estão errando. A torcida já tá cobrando, já tá pedindo do presidente Júlio Hertz ali, a cobrança ela vem desde o início do mandato dele, né? Mas agora a cobrança está muito forte mesmo em cima do Eduardo Freeland. Então, no mínimo, assim, Alisson, eu não posso te dizer, eu sou de que demita o Eduardo Freeland agora, hoje, e já venha com outro profissional para o futebol. Não seria correto também. Mas eu acho que ele tem que sim ser cobrado, tem que sentar com o Freeland. Qual que é o planejamento para 2025? O que a gente vai ver? Quem fica... Por quem já fica no elenco do Avaí já dá para ter uma noção de como é que vai ser 2025, porque tem jogadores ali que realmente, como o Ian disse, estão só no come e dorme ali, estão gastando o dinheiro do Avaí e não estão rendendo
realmente é um dinheiro que está sendo rasgado pelo Avaí e ano que vem a receita tende a ser menor do que foi esse ano, então o Avaí vai ter dificuldade sim para montar o elenco, vai precisar, esse ano que vem vai precisar ter uma margem de erro muito pequena se quiser buscar um acesso da Série B, então precisa sim começar agora 2025, não adianta ficar mais iludindo o torcedor está cansado também de ficar ouvindo, a gente vai brigar por acesso, faltam 7 rodadas, a gente vai buscar 7 vitórias, a gente sabe que não vai acontecer, o Avaí não vai vencer as 7 partidas seguidas, então começa 2025, planeja 2025, vê quem fica, vê quem traz, já começa a buscar um pré-contrato com algum jogador que está jogando uma Série B, tem bons valores nessa Série B, tem bons valores na base do Avaí também, tem que utilizar a base, tem o catarinense para isso, já começa a testar. Então eu acho que o planejamento sim, Alisson, para 2025 tem que começar agora e o Eduardo Freeland pela diretoria do Avaí. Eu sou dessa opinião, já aproveitar as próximas rodadas aí e começar a rodar a base, jogadores da casa, dar essa rodagem para eles nessas últimas rodadas de Série B. Só registrar rapidinho aqui a participação no WhatsApp do Marquinhos, do Cobrasol, lá de São José. Boa tarde, feras. O Avaí tem que se preparar para 2025, deixar uma espinha dorsal e mandar essa cacalhada embora. Daí a opinião do torcedor também participando aqui no nosso Clube da Bola. Agora vamos falar da Chape. O time da Chapecoense, que segue fora do Z4, mas está beirando ali as 4 últimas posições. O Eduardo Florão chega com os detalhes para a gente. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal ligado com a gente no Clube da Bola. A Chapecoense já está em preparação para o jogo contra o Santos na próxima quarta-feira. A Chapecoense perdeu os 2 jogos fora de casa para o Operário e também para o Paysandu contra o confronto direto na luta contra o rebaixamento e agora tem como obrigação a vitória contra o Santos para se recuperar na competição. Para o Verdão, no cálculo da comissão da diretoria, a Chape ainda precisa vencer 3 partidas para garantir a permanência na segunda divisão. Ou seja, é um desafio grande, é vencer praticamente a metade dos jogos que ainda restam. E tem confrontos contra o Santos, contra o Novo Horizontino, contra o Sport, equipes que brigam pelo acesso para a Série A. Então, tem desafios grandes aí pela frente. Para esse jogo contra o Santos, a Chape tem o retorno do João Paulo, zagueiro, e também do Bruno Leonardo, que é zagueiro e, além de tudo, capitão da Chapecoense, inclusive jogou um duelo da Copa Santa Catarina na semana passada. Então deve ter mudança aí na composição da zaga para esse duelo contra o Santos, uma zaga que vinha dando certo, Bruno Leonardo e João Paulo, e que ficou de fora aí por problemas do Bruno Leonardo de lesão, depois suspensão e também, no caso do João Paulo, a suspensão. Há uma possibilidade também do retorno do Marcinho, que se recuperou de lesão, já fez alguns treinamentos com a equipe principal da Chapecoense, não viajou para o duelo contra o Paysandu, mas há essa possibilidade de reforçar a Chape para o jogo contra o Santos. Peças importantes aí que voltam para uma reta final que promete ser desafiadora para a Chapecoense. Boa, Florão. Do Oeste, vamos para o Vale do Itajaí. Cacá Oliveira chega com as informações, os detalhes do nosso outro representante que tenta sair da zona de rebaixamento, evitar a queda da 3ª divisão, o Brusque. Chega mais, Cacá. Boa tarde, Alisson. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. O Brusque tem um jogo fundamental nessa segunda-feira na luta contra o rebaixamento. É confronto direto, é o Ituano e marca a volta do Brusque ao estádio Augusto Bauer. Vai ser o primeiro jogo do ano do estádio Augusto Bauer de algum clube de Brusque. O Carlos Senô, que é o dono do estádio, estava fazendo a obra para jogar a Série B do Catarinense, não deu tempo. Obra que começou no final do ano passado e foi adiando o prazo de entrega, né? Já tivemos outros clubes jogando, por exemplo, o Barra mandou jogo de Sub-20, mandou jogo também de Copa Santa Catarina, mais um clube de Brusque, o Brusque é quem vai jogar na segunda-feira. E está sendo uma mobilização muito grande, a expectativa é de um grande público, até porque é um jogo decisivo. O Brusque precisa primeiro voltar a vencer e vencer o Ituano, que é um confronto direto. E na semana que vem, além do Ituano, o Brusque joga sexta-feira com o CRB, outro time que luta contra o rebaixamento. E mais pra frente vai jogar com a Chapecoense também. Enfim, o gigante do Brusque, né? O Brusque sempre jogou lá, são mais de 600 jogos como mandante no estádio Augusto Bauer. E, principalmente, o que a gente está mais apostando é a questão do gramado sintético. O Brusque treina no Augusto Bauer, está acostumado com o tapetinho que a gente brinca no futebol.
brasileiro. Talvez faça diferença aí para o Brusque nessa arrancada. Serão 6 pontos disputados no Augusto Bauer contra adversários diretos. Repito, segunda-feira é o Ituano e na sexta o CRB. Muita expectativa em Brusque para a arrancada na luta contra a queda para a Série C do Brasileiro. Sobre o time tem um desfalque importante. O Jansson recebeu o 3º cartão amarelo contra o zagueiro, está fora do confronto com o Ituano. E o Jansson é um zagueiro muito importante na história do Brusque. Ele tem 197 jogos, está perto de completar 200 jogos pelo clube, deve acontecer esse ano ainda. E ele participa do crescimento do clube, porque ele está na campanha da Série D de 2019, participa dos acessos, do título catarinense, é um jogador super identificado. Então, é um desfalque importante, questão técnica também, ele tem ajudado muito a defesa do Brusque, mas o Wallace já deu entrevista falando da força do Augusto Bauer, então o time está bem unido. Marcelo Cabo mudou o ambiente, Brusque tinha um semblante de time derrotado com o Luizinho Vieira. Então, Marcelo Cabo, que fez um ótimo trabalho no Floresta, a gente já comentou aqui, né, de salvar o Floresta do rebaixamento para a Série D, e agora o Marcelo Cabo está nessa missão de evitar o rebaixamento para a Série C do Brusque. É importantíssimo. 18h30, Brusque e Ituano no Augusto Bauer, é a chance do Brusque vencer e ficar próximo de Z4. Volto com você, Alisson. Valeu, Kaká. A gente fica na torcida aqui pelo nosso representante, a equipe do Vale do Itajaí, o Bruscão, para que ele saia dessa zona de rebaixamento. Kaká Oliveira, que é o irmão do Iancel. Vamos acionar o Jean Cardoso para analisar essa situação do Brusque, voltando a jogar em casa. É um diferencial, né, Jean? A gente acompanhou outro dia Barra e Concórdia. Acho que o que dá para chamar a atenção é que é um gramado sintético que a bola rola muito bem. Esses gramados sintéticos, naturais, você fica naquela discussão se é melhor, se é pior. A minha opinião é que sempre um gramado sintético ele vai ser melhor que um gramado natural nota 5, que acaba acontecendo várias vezes na Série B. O próprio Brusque jogou em Itajaí em algumas condições com um gramado muito ruim. Neste momento, o gramado do Dr. Ercílio Luz foi recuperado, mas várias partidas que o Brusque jogou lá era uma condição ruim. Tem uma condição muito boa, esse gramado sintético aí, a bola realmente rola muito bem, como treina ali seguidamente. Às vezes a equipe que vem enfrentar acaba demorando ali uns 10, 15 minutos para realmente estar adaptada, você pode já fazer o seu resultado antes disso. A situação do Brusque, até comparando com a Chapecoense, né? É interessante porque o Brusque está acostumado com essa situação e o grande objetivo do Brusque é ficar na Série B. Se o Brusque ficar uma posição, ficar na Série B por um gol de saldo, alcançou o objetivo, inclusive tem um bom dinheiro para cair na conta com essas negociações das ligas. E com a Chapecoense, a situação era outra ideia, né? Então você muito maior. Se olhar para a tabela hoje, o Brusque vencendo, ele vai chegar a 33 pontos, vai ficar coladinho na Chape, que deve estar ali também na beirinha do rebaixamento. Para os jogos finais, eu acho que o Brusque, se vencer esse jogo, ele é muito importante, inclusive puxar a Chapecoense. Dificilmente escapa os dois, hein? Se escapar o Brusque, deve cair a Chapecoense e vice-versa. Se a Chape fazer o seu dever de casa, escapa, mas cai o Brusque. Se você olhar na tabela, a Chapecoense fica agora no final de semana e o resto da rodada só acompanhando, que todo mundo em volta joga e tem que torcer para todo mundo perder. Brusque e Ituano não dá, um dos dois tem que ganhar, ou pelo menos dar empate, né? Mas a Chapecoense tem tudo para encerrar a rodada no Z4. Se o Brusque vencer, acho que entra na briga para esse sprint final e conseguir ficar na Série B. Para a Chapecoense seria realmente muito difícil a continuidade, né? O próprio projeto em si é quase que inviável numa Série C de brasileiro. A Chapecoense também vai ter essa briga até o final. Aí a tabela, só para a gente confirmar o outro lado, a segunda página, Chapecoense 10ª posição, 34 pontos, dentro do Z4, CRB 33, Ituano 31, Brusque tem 30 e o Guarani, que já está na 3ª divisão, tem 25. Dificilmente escapa a equipe lá de Campinas. Eu fico na torcida aí para puxar Ponte Preta, puxar Botafogo de Ribeirão Preto, que a Chape e o Brusque escapem da degola na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, 2h09 da tarde, mais uma paradinha, o intervalo é rápido. Na volta a gente fala do Criciúma, nosso representante no Brasileirão, na Série A, e também do Figueira e do Joinville, os dois que andam decepcionando na Copa Santa Catarina. Na Copinha a gente já volta.